E hoje, Ana Patrícia vai levar vocês para conhecer uma das aldeias mais lindas da Itália. Olá! E hoje estamos em Gerate, uma das aldeias mais lindas da Itália e, de consequência, uma das aldeias mais lindas de toda a minha Calábria. Estamos exatamente no ponto mais alto de toda a cidade de Gerate, em frente do antigo castelo, que era a fortaleza que protegia de uma forma muito natural a aldeia de Gerate. Esse castelo ele não tinha grandes torres, porque, como vocês podem perceber, era protegido pela Grande Falésia, onde está exatamente a cidade, a aldeia de Gerate. Hoje vamos fazer um passeio pela história, vamos fazer um passeio por uma aldeia que nasce exatamente aí entre o 7º e 8º século depois de Cristo. Estamos exatamente em frente do Balio. Balio é uma palavra do árabe que significa porta de entrada. Como vocês percebem, era a porta de entrada, né, da cidade aí de Gerate. Estamos saindo do castelo, da parte chamada Balio, como eu falei para vocês, a entrada soleira. Estamos indo em direção, descendo em direção, na verdade, ao centro histórico e passando em frente desse monumento do fascismo dedicado à Primeira Guerra Mundial. Essa aldeia que está no circuito das aldeias mais lindas da Itália deveria estar, com tantas pessoas visitando, e hoje vocês vão perceber quando eu falo que a Calábria é uma joia ao que eu me refiro. Olha que coisa mais linda! Vocês estão vendo? É muito natural a gente passear pelas cidades e vermos muito esses buracos assim, ó, nos edifícios históricos. Existia uma lei italiana que dizia que se o edifício não estivesse totalmente pronto, ele não pagava totalmente os impostos. E hoje ainda é muito natural a gente ver edifícios que, por mais que estejam prontos, que simplesmente não fazem a pintura por fora para ficar um pouco aí nessa coisa que ainda não fez, ainda que não tem necessidade de pagar totalmente os impostos. Uma outra coisa interessante, vocês estão vendo aqui lá em cima? É interessante lembrar que estamos no território da Calábria, que é um dos territórios mais sísmicos de toda a Itália. O território da Calábria ele foi destruído ao longo dos séculos várias vezes pelos terremotos. Em particular, o grande terremoto de 1786, onde morreram mais de 30 mil pessoas no território da Calábria. E parece ser um número muito pequeno, mas representou um número muito grande comparado com a população que existia na Calábria. A maior parte dos monumentos turísticos da nossa região da Calábria foram literalmente destruídos. É por isso que é tão difícil encontrar na região da Calábria edifícios no estilo barroco, que era o período quando tivemos esse grande terremoto. E aqui estamos passando pela grande Catedral de Gerate, que hoje é considerado um dos monumentos mais importantes do território e maior em termos de dimensão. Ana Patrícia já esteve nesse lugar tantas vezes porque é um dos lugares que eu gosto realmente muito de fazer tour, de trazer os brasileiros, e é impossível não ficar encantada. Dá uma olhadinha nesses ângulos. E aqui tem um lugar dedicado a Padre Pio. Provavelmente a família é um devoto de Padre Pio, como vocês percebem. Estamos indo conhecer um pouquinho das belezas do famoso Duomo de Gerate. Esse Duomo, na verdade, ele tem uma história muito particular. Quem olha ele acha que é uma normal igreja normana. Porém, na verdade, essa igreja ela é cheia de simbologias. E aqui estamos no lugar que denominamos tribuna, porque nos períodos aí 300, 400 anos atrás, era muito normal que nesse lugar o bispo falasse com os povos. Olhem que linda a praça principal de Gerate. Lembrando que essa é uma das igrejas principais da Calábria. Era muito normal
na troca de um bispo, que o bispo entrasse por uma das portas que eu estarei mostrando para vocês ao longo do vídeo, a Porta del Sole, com um asno, com um burrinho, e a população seguia eles. Essa era a tradição, passando, subindo da porta, todo esse caminho, passando pelo arco e entrando dentro da igreja no momento de troca desse bispo. Agora já não é uma tradição como era antigamente, mas era um momento muito importante para o povo de Gerace. Estamos dentro do Duomo de Gerace, considerado o maior monumento sagrado da região da Calábria em termos de metros quadrados. Apesar da impressão que a gente tem de ser um monumento totalmente normando, isso porque ele foi construído no início do período normando, na verdade, quando a gente começa a notar, de uma forma mais aprofundada ou, com uma guia, como é o meu caso, os vários detalhes, a gente começa a perceber que ele é feito cheio de simbologias. Simbologias que derivam do período anterior, que era o período bizantino. A luz que entra no templo sagrado dessas várias janelas, por exemplo, do amanhecer ao anoitecer, ela é símbolo de fé. Ela é como se chovesse do alto o dom de Deus, um sinal transcendental da igreja. A cúpula, por exemplo, que vocês notam, que infelizmente ela foi destruída aí pelo terremoto, antes ela era um cilindro alto, ou seja, era a figura da abóbada celestial. O altar colocado na escadaria é como uma montanha onde se realiza o grande mistério da fé, a transfiguração, a crucificação, a ressurreição e, enfim, a ascensão. Por fim, mais algumas simbologias para vocês, a gente poderia passar aqui minutos falando sobre isso. As colunas que sustentam o templo representam os santos e os mártires, que sustentam obviamente a igreja. Ao mesmo tempo, como a colunata remonta à época romana, essas colunas que vocês estão vendo, elas são de períodos não somente romanos, mas do período bizantino, do período anterior, período aí também grego. Então ela se torna, essas colunas, um símbolo da presença dos gentis pagãos, integrado ao cristianismo, regenerado para uma nova vida. Outro elemento muito importante, que eu acho importante a gente falar, é sobre o número. O número 12, ele é totalmente representado nessa igreja e representa a totalidade, a integridade e a perfeição, porque 12 são os trimbos de Israel, 12 são os apóstolos no Apocalipse, 12 são as celas na cabeça da mulher vestida de sol, 12 são as fundações do Templo de Jerusalém, 12 são as portas de Jerusalém celestial. Portanto, a catedral tem 12 janelas na nave central. Por fim, na frente da cúpula, a gente vai encontrar 4 colunas, 4 por 3, ou seja, os 4 pilares fundamentais da igreja, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amores, eu quero encerrar o nosso tour na piazza, conhecida como a Piazza delle Tre Chiese, a Praça das Três Igrejas, porque nessa praça a gente encontra 3 das principais igrejas da cidade, além do Duomo, que é a Chiesa de São Francisco, conhecida como Pantheon de Gerace, a Basílica de Sacro Cuore, desse outro lado, uma basílica barroca e, por fim, e provavelmente uma das igrejas que eu diria mais importante da Calábria, a Chiesa bizantina do século IX, X de San Giovanello, considerado a chiesa mais antiga de ritual ortodoxo de toda a Itália. Isso para vocês entenderem quantas joias temos em Gerace. Se vocês gostaram de descobrir mais dessa aldeia, ou se vocês gostariam de descobrir mais dessa aldeia, venham para Calábria fazer um tour comigo. Vou adorar poder estar com vocês. Uma jornada não somente para conhecer essa aldeia, mas para conhecer tantas outras pérolas desse território chamado Calábria, que eu tanto amo e que promovo aí há mais de 10 anos.